quarta-feira da 26ª semana do Tempo Comum Ano A. Eu sou o Padre Pedro Paulo e iniciamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Pois bem, neste programa de quarta-feira, concluiremos nosso roteiro meditativo, a retomada dos textos do 26º domingo do Tempo Comum. O objetivo deste programa é, de fato, percorrer de novo os caminhos, a inteligência, a mensagem das leituras que facilmente poderiam ser esquecidas por você, deixadas de lado logo após a missa, como se fossem palavras que nós pudéssemos nos esquecer. É feio, muito feio, quando fazemos promessas e as esquecemos de cumprir. É como a maioria dos sujeitos que se apresentam para um cargo na vida pública. São tão intensos para prometer, quanto tão intensamente esquecem-se do que prometeram, quase nos dizendo, foram promessas falsas. Isso vale para o matrimônio, para a amizade, para o trabalho. Pois bem, a segunda leitura do domingo veio da carta aos Filipenses, capítulo 2, 1 a 11. Se há em Cristo alguma consolação, algum conforto na caridade, se existe alguma consolação nos dons do Espírito Santo, alguns sentimentos de ternura e misericórdia, completai então a minha alegria, tendo em vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade, numa só alma e num só coração. Não façais nada por rivalidade ou vanglória, mas com humildade. Considerai os outros superiores a vós mesmos, sem olhar cada um seus próprios interesses, mas aos interesses dos outros. Tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que era de condição divina, não se valeu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É um texto magnífico, seja pela sua introdução geral e imediata, o versículo 5 desse capítulo 1, seja, capítulo 2, perdão, seja pelo hino que se encontra entre os versículos 6 e 10, famosíssimo, um dos 3 hinos da literatura de São Paulo, que estão presentes na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses e Filipenses. Fora pequenas unidades que encontramos em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios. Bem, do que se trata? Se trata desse espetáculo que é o grande tema da imagem de Cristo. Sim, a imagem de Cristo. A imagem de Cristo que sauda a identidade da comunidade. Quanto mais a comunidade é cristã, mais nela se encontram desenhados esses elementos que São Paulo descreve como consolação, como caridade, unanimidade, in cor unum. É muito bonito quando ele diz, e isso numa comunidade é um grande desafio, não façais nada por rivalidade ou vanglória. Nossa, como isso acontece entre nós e nossas paróquias, nas comunidades e até no meio do clero pode acontecer.
que coisas sejam feitas por vanglória ou por rivalidade. São Paulo aponta o caminho contrário a duas coisas muito difíceis: a humildade, a consideração do outro como superior a nós mesmos, os interesses dos outros acima dos nossos interesses. Tudo muito difícil, né? Mas é a graça de Deus. E, finalmente, a raiz de tudo isso está nesse versículo 5, que é espetacular. Grave esse versículo. Ponha na porta da sua geladeira. Tende em vós mesmos os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Que ele então os vai definir. Que sentimentos são esses? Os mesmos de Jesus Cristo. E aí o hino dos versículos 6 a 10. Sendo de condição divina, humilhou-se, esvaziou-se de si mesmo. Esvaziou-se da sua glória, da glória do Verbo, Filho unigênito, gerado, não criado, entra não para acomodar-se dentro da nossa natureza, mas para reformá-la e torná-la pleno lugar da glória de Deus. Santo Irineu, séculos depois do Cristo, dirá: a glória de Deus é o homem vivo, é o homem na sua realidade. Valendo aquilo que no Gênesis lemos, homem e mulher, o faremos a nossa imagem e semelhança. E nós já sabemos que imagem e semelhança de Deus, na verdade, são aqueles que foram batizados. Eles são imagem e semelhança de Deus, porque são corpo de Cristo. E aqui vem essa descrição maravilhosa: é Deus de condição divina, mas não se apega à condição ou à aparência. Por isso, o bercinho, a manjedoura num estábulo, ou a cruz, onde seu corpo é brutalizado, morto e exibido como criminoso. Aniquilou-se a si mesmo, esquenocem, esvaziou-se de si mesmo, já que orgulho é encher-se de nada. Quantos de nós vivemos um período da nossa vida, às vezes a vida inteira, tem gente que não consegue mudar, é assim mesmo. Eles têm um rei no estômago ou no intestino. Ninguém lhes pode tocar, eles são ministros disso ou daquilo, eles são importantíssimos, eles se acham indispensáveis onde vivem e trabalham, e todos devem reconhecê-los quase em sinal de data vênia. Quando não são explicitamente arrogantes, são cinicamente arrogantes. Mas ainda, esta humildade não tem limite. Além de doulos, escravo, é doulos de cruz, porque a cruz é o grande serviço, liturgia do Filho ao Pai. Por isso a Eucaristia está fundada na cruz, isto é, paixão e morte, e na ressurreição. São os dois polos da Eucaristia. E na segunda parte do hino, que começa com por isso, em consequência, Deus o sobreexaltou e impôs que a glória daquele que se esvaziou de si mesmo, todos se ajoelhem em todas as instâncias da realidade, nos céus, na terra e nos infernos. Todos se ajoelhem, porque não há outro nome a não ser o do Cristo, sob o qual possamos ser salvos. É um texto magnífico que merece a nossa meditação pessoal e, quem sabe, meu irmão, abaixar esse nariz infantilmente alto.